Quando alguém fala assim, ah, você não serve nem para fazer gelo, sinta-se isso como um elogio, tá? Porque existe muito estudo para fazer pedras cristalinas. Me chamo Dilton Salles, sou mixologista do Clube do Barman e hoje a aula é do ingrediente mais importante do coquetel, o gelo. O gelo, como a gente sabe e imagina, é um dos ingredientes mais importantes do coquetel. Alguns chamam até de alma do coquetel. Por quê? Na qualidade ou na quantidade certa, ele pode salvar ou ele pode estragar um coquetel. Não é nada legal beber um coquetel aguado, né? Até porque a gente perde muitas percepções de sabores quando a diluição é muito alta, dependendo do seu coquetel. Aqui a gente tem alguns tipos de gelo, né? Como o Crystal Clean, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, certo? Os gelos que a gente mais conhece seria os gelos em cubo, né? Que tá basicamente no nosso congelador, com aquelas forminhas de geladeira, não é isso? Aqui a gente tem o Crush, o raspado, o picado, o em escama, certo? Que a diluição é muito mais acelerada. O Crystal Clean, que seria um gelo muito bem controlado, sem quase nenhuma impureza, e vocês vão entender o porquê. E aqui a gente tem um Collins, que é a demanda no mercado está pedindo. O que seria isso? Grandes indústrias já estão produzindo o gelo em alta escala. Um exemplo, a Ice for Pro, que é parceira aqui do Clube do Barman, produz em diversas cidades do país e fornece esse gelo, tá? Formatos esféricos, cilíndricos, além dos Collins, que são os longs, que a gente chama, certo? E até alguns com frutas e gelo defumado, só para vocês entenderem como é que funciona o processo de gelo, tá? Quando a gente fala de gelo, a gente fala do estado sólido da água, ou seja, o processo de solidificação, ok? Aqui a gente tem uma organização de moléculas para que elas se encaixem e perifiquem. Quando a gente vê um gelo que tem as bolinhas dentro do gelo, isso quer dizer que tem um grande nível ou de impurezas, certo? Ou simplesmente de oxigênio. Por isso que os gelos que são translúcidos, que a gente chama, ele tem um controle de tirar o máximo de oxigênio possível, deixar sem tanto contato, sem mexer tanto no gelo, para que as moléculas se organizem por igual, certo? Hoje é muito fácil a gente encontrar gelo, né, nos coquetéis e até fica difícil imaginar o que seria um coquetel sem gelo, né? Existem muitos coquetéis sem gelo, mas até 1856 não se imaginavam coquetéis com gelo. Ou seja, o processo de resfriamento não tinha sido inventado ainda. E de onde é que surgiam os gelos na coquetelaria, principalmente na parte sul do planeta? Através de geleiras e lagos congelados. Era assim que o pessoal conseguia o gelo, onde tinha aquele gelo que não tinha tanta limpidez, certo? Aquelas impurezas bem presentes no gelo. Logo, ele também descongelava muito rápido, né? No caso de hoje, a gente tem facilidade ao acesso ao gelo, né? No posto, no congelador, que veio aí. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história dos congeladores, acessa lá o site do Clube do Barman, que tem falando um pouquinho sobre a trajetória do gelo, até para que você entenda o processo atemporal. Não é à toa que os Estados Unidos teve tanto contato com o gelo primeiro, principalmente foi um dos berços da coquetelaria, onde Jerry Thomas começou a escrever sobre o The Bartenders, onde existem receitas lá com gelo já, certo? E durante o período da lei seca, o Prohibition, não tinham coquetéis que levassem tanto gelo. Por quê? Era difícil até tomar um coquetel, imagina com gelo. Por isso que muitos coquetéis, durante aquele período, eram feitos sem gelo, ok? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a utilização de cada um. Eu tenho um gelo normal aqui da casa, certo? Que vocês podem ver que tem um esbranquiçado, como eu falei para vocês, são microbolhas de oxigênio que foram empurrados por conta da temperatura, certo? Aqui eu tenho o Crush, o raspado ou simplesmente o Frozen, que é nada mais do que um gelo britado. No caso, aqui quando a gente fala sobre gelo, a gente fala sobre superfície de contato, certo? Quanto mais contato ele tiver com o líquido, mais rápido ele vai derreter. No caso desses furinhos aqui, ele vai derreter mais rápido. No caso do Crush, ele também vai derreter mais rápido, porque ele vai ter mais contato com o líquido, certo? E aqui a gente tem um Crystal Clean, que eu vou pegar aqui para vocês darem uma observada nele.
Um gelo, olha, bem translúcido, né? Isso aqui, ó, mostra o quanto a água está sem impurezas e quanto foi controlado esse processo dela, ok? Como é que faz para fazer um gelo assim, Dilton? Simples. É um processo de temperatura, certo? Um controle por temperatura. Você pode fazer isso com uma caixa térmica na sua casa. Como assim? Você vai pegar água mineral mesmo, água do próprio garrafão, e derramar no cooler e vai deixar ele num freezer. Por quê? A temperatura ela não vai chegar por todos os lados. Quando ela chega por todos os lados, que é o que acontece dentro do nosso congelador, o oxigênio e as impurezas elas são empurradas para o meio. Por isso que normalmente o gelo ele vai criando aquela estrutura gaseificada no meio do gelo. Como a gente quer um cristal limpo, a gente vai jogar a temperatura apenas por uma entrada, ou seja, a caixa térmica vai manter a parte isolada do líquido, onde a temperatura vai empurrar todos os gases para baixo, e assim a gente vai ter uma área lá que, mesmo sendo mineral, mesmo tendo um oxigênio ainda, vai ser uma área de descarte, tá? Esse gelo a gente vai reutilizar depois, mas para a gente fazer as pedras, a gente não vai utilizar ele, ok? Normalmente a gente tem um desperdício aí entre 40% a 60% desse gelo, certo? Que a gente chama do descarte, que a gente pode utilizar para outras coisas na coquetelaria, certo? Ela só não vai ser o cristal clean, como a gente chama. E aqui a gente tem um gelo mais bem definido também, que é feito exclusivamente para o copo Collins, tá? Onde as pessoas estão buscando sempre novidades e tendências. O Collins, ele passa às vezes do copo Collins, ou simplesmente ele é ideal para, em vez de usar pedras pequenas, tá utilizando esse gelo mais long, certo? Isso tudo vai depender do coquetel que você quer servir. Antigamente, principalmente pelo Imperador Nero, ele era utilizado como ostentação. Nem todo mundo tinha gelo, e Nero mandava trazer esse gelo durante o período durante um certo período para gelar os vinhos dele. Assim, os seus convidados ficavam impressionados com essa estrutura que poucos tinham acesso. Outra coisa importante que a gente pode falar sobre o gelo, certo? Principalmente do Cristal Clean, é por ele ser simplesmente com pouca área de contato, ele congela 4 vezes mais rápido e descongela 5 vezes mais lento, certo? Justamente por ter esse processo controlado. No mercado, um exemplo no Bartender Store, vende as forminhas de silicone, onde existem diversos formatos, certo? Esse aqui tem o jogo de dados no preenchimento dela, assim como tem caveiras, parte cilíndrica, tudo isso vão ter diversos formatos no mercado que pode atender a você e a demanda do seu bar, certo? Lembrando sempre da estrutura de como o oxigênio vai entrar e onde vai jogar as impurezas, ok? O processo mais controlado é justamente que a gente faz o Cristal Clean. Aqui é a forminha de silicone, a gente pode ter diversos formatos dependendo da estrutura do seu coquetel, certo? E existe também os gelos ensacados, aqueles que vendem em posto, tá? E os também que são feitos à máquina de gelo, aqueles mais furadinhos, ou seja, ele tem um derretimento muito mais rápido. Por isso, sempre lembre, onde você for trabalhar num local onde tem acesso a esse gelo, lembra que ele tem mais superfície de contato com o líquido. Logo, o gelo vai derreter mais rápido e você tem que ficar atento para esses gelos, tá? Independente do gelo, você sempre vai lembrar. Superfície de contato, eu tenho muito, ou seja, ele vai diluir mais rápido. Se eu tenho pouca superfície de contato, a gente vai diluir mais lento e aí vai manter a temperatura do coquetel por mais tempo, certo? Também, se você quiser um coquetel como Frozen, como os coquetéis mais refrescantes, como Collins, Mojito, claro que a gente vai precisar do gelo tipo Frozen. Não existe o gelo errado ou o melhor gelo. Existe o gelo ideal para o seu coquetel. Foi um prazer ter você aqui e só lembrando, tá? Acessa lá o nosso canal do Clube do Barman no YouTube ou o Papo Dosado, nosso podcast no Spotify e também no YouTube. Acompanha mais um pouquinho sobre a coquetelaria, ok? Abraço!